Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado para o santificares. Honra pai e mãe, a fim de prolongar os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna, vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna, vós tendes palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna, vós tendes palavras de vida eterna. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Senhor, Senhor,
são mais preciosos que o ouro mais fino, são mais doces que o mel, o puro mel dos favos. Vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus dissera.
Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Fazer no início desta Eucaristia a riqueza das leituras de hoje. E a tentação seria de tentar falar tudo, mas não dá para falar tudo. Uma homilia que não queremos seja muito longa. Então vou falar como habitualmente faço, sobretudo sobre o Evangelho só. Pegar aqui na Escritura. E começar por dizer isto, que às vezes podíamos pensar que basta ter a Bíblia, que basta ter acesso à Escritura, basta ter acesso à Palavra de Deus, para isso nos santificar. É muito importante, obviamente, e pode nos ajudar. Mas há muitas maneiras de ler a Escritura. Há muitas maneiras de ler a Palavra de Deus. E mesmo o Evangelho. A gente pode ler de uma maneira e pode ler de outra. Tem a ver com a interpretação. Como é que cada um de nós a lê? Chamo sempre a atenção, faz-me sempre muita impressão como numa das tentações de Jesus, o diabo usa precisamente a palavra da Escritura para tentar Jesus. A palavra da Escritura por si só, pode nos ajudar como ponto de partida, mas a maneira como a gente a lê é muito importante. Porque senão pode ser instrumentalizada a palavra da Escritura. Pode quase dar para tudo e para o contrário de tudo. Estou a exagerar um pouco, mas um pouco disto é verdade. E tem a ver, estou a realçar isto, por causa da passagem de hoje. Que não é a regra em Jesus, nem pouco mais ou menos. É muito mais a exceção. Temos aqui um Jesus bastante zangado. Por fora, pelo menos. Por dentro, imagino-o sempre sereno. Os gestos que Jesus faz aqui no templo, vejo muito mais como um sinal exterior, à maneira de como faziam os antigos profetas. Às vezes era só palavras, outras vezes faziam um gesto simbólico para exprimir bem, neste caso Jesus, para exprimir bem, isto não está certo. O modo como o templo está a ser tratado não está bem. Estava a falar da Bíblia e da importância de interpretarmos, porque esta passagem de Jesus, sobretudo se tivermos em conta ou se não tivermos em conta tudo o resto que Jesus diz, podia ser interpretada para usar a violência. E sabemos como é perigoso e como a religião, infelizmente, tantas vezes pode ser instrumentalizada para a violência, para o uso de violência. Em nome de Deus. Mas temos que ver a Bíblia no seu conjunto todo. E vemos como a palavra de Jesus, a palavra de pregação, é uma palavra de amor. E o que ele fala mesmo em relação à espada, quando estão para o prender, vamos ler isso dentro em pouco, e Pedro saca logo de uma espada, e o que diz Jesus em relação à espada? Quem vive pela espada, morre pela espada. Não é esse claramente o caminho apontado por Jesus. Não é claramente o caminho da violência. Eu digo isto porque é perigoso estas passagens, sobretudo quando retiradas do seu contexto e do contexto da mensagem de Jesus, o que nos pode levar a dizer. Espero que não, mas como digo, o passo entre religião ou má religião e violência e o uso da violência em nome de Deus, às vezes já não é assim tão longo quanto isso. Então aqui queria falar sobre o templo e como isto mexe com Jesus, como mexe com os judeus todos. Porque o templo para os judeus era algo de muitíssimo importante. É um bocado difícil para nós hoje, porque sabemos, ensinados pelo próprio Jesus, que podemos rezar em qualquer lugar. O próprio Jesus fala disso na leitura de hoje, quando fala com a samaritana, por exemplo. Não interessa tanto o lugar onde estamos, o que interessa é o templo de cá dentro, é o que conta. Mas para os judeus, o templo representava muito mais, e para Jesus também nesta altura, representava o lugar onde Deus se comunicava connosco. Então os judeus, se queriam rezar, podiam rezar também nas sinagogas, mas o local por excelência era o templo de Jerusalém.
Aí é que eles iam para se ligarem a Deus. E porquê? Porquê é que o templo era tão importante para eles? Por causa da construção magnífica? Jesus também, a certa altura, chama a atenção para os apóstolos, para os discípulos não se impressionarem demasiado. Era um templo esplendoroso, de facto, em termos de arquitetura. E mais ainda para aquele tempo. Umas dimensões enormes. Mas o templo vem já de alguma tradição mais antiga. Não era tanto o templo que contava, apesar de ser magnífico, era o que estava dentro do templo que contava. E digo mais até, não era tanto o que estava dentro do templo que contava, era mais o que representava aquilo, a simbologia de que representava. E vinha já do tempo antigo, tempos muito antigos, da libertação do Egito. E quando caminhavam, tinha aquele tabernáculo que rodeavam com véus, só os sacerdotes é que podiam entrar lá. Então logo esta ideia, muito importante, é tudo tão simbólico nesta tradição judaica, esta ideia de mistério e de que não controlamos tudo. O véu representa muito isso. Algo que a gente não consegue ver, não consegue dominar, não consegue controlar, não depende totalmente de nós. E tanto na nossa vida é assim. Umas coisas a gente conhece, controla, domina, outras, se calhar a maior parte, não estão nas nossas mãos. Então, parte do que estava nesse tabernáculo tinha a ver com isso. Era a tenda da reunião onde os judeus se encontravam para rezar quando iam desde o caminho pelo deserto, desde o Egito até à Terra Prometida, lá longe. Então, o tabernáculo estava rodeado por um véu que representa isso também, que há coisas na nossa vida, tantas que a gente não controla. E o sacerdote que entrava dentro desse recinto, coberto por um véu, o que é que encontrava? Vão logo à partida, encontrava de um lado aquele candelabro, a menorá, candelabro de 7 braços, com luz. E o que é que isso representa? De que como o encontro com Deus e a sua palavra dá luz para o nosso caminho. Naquela altura não havia eletricidade, então as lâmpadas eram mesmo mais importantes ainda do que hoje. Para ver. E como é importante a palavra de Deus para a gente conseguir ver na nossa vida. De um lado estava a menorá, do outro lado estava o pão da proposição. Os judeus que entravam lá e entravam em comunhão com Deus. Na ceia, partilhar o pão, compartilhar o pão, tem a ver com isso. Ser companheiro. Uma refeição com o próprio Deus. E se entravam dentro daquele recinto do tabernáculo. Mas depois havia outro recinto ainda mais santo. E aí é que se encontrava a Arca da Aliança. E isso é que era o mais importante para os judeus. A Arca da Aliança. A aliança de nós, a nossa aliança com Deus. A aliança do povo de Israel ou também a nossa aliança. E isso é o que conta mais. A aliança que podemos ter ou não ter com o nosso Deus. Podemos tentar trabalhar por conta própria, não querer prestar contas a ninguém, ver que a minha vida conta só para mim, não tenho que... E como o nosso Deus propõe primeiro ao povo de Israel e depois a todos nós uma aliança, para andarmos em conjunto, não isolados de Deus. Havia essa arca da aliança e o que estava dentro da arca da aliança era o que contava ou representava mesmo essa aliança. Estavam 3 coisas dentro da arca da aliança. As tábuas dos 10 mandamentos, tábuas de pedra. Foi o que lemos na primeira leitura. E como isso é importante para a aliança de Deus connosco. Um Deus que é criador do mundo e que nos pede para andares bem, para viveres, toma atenção a estas indicações. Aos 10 mandamentos. Expressos daquela maneira. Que tocam em várias partes da nossa vida a ter cuidado. Estavam 3 coisas. Uma delas era as tábuas dos 10 mandamentos. Que o povo de Israel carregava, não é? Que Moisés tinha dado e carregava. E eles veneravam isso como sinal de aliança entre Deus e a humanidade. Outra coisa era a vara de Arão. Tinha feito tantos prodígios. E também da liderança de Arão e de Moisés. A importância, se formos liderados por Deus, somos guiados por Ele, como prodígios podem acontecer na nossa vida. Podem ser coisas que a gente não está à espera. Milagres podem acontecer. E a terceira coisa que estava dentro dessa arca da aliança era o maná. A recordar o alimento que tinham recebido ao longo dessa caminhada dura e longa do deserto. Que é também sinal da nossa caminhada, ou pode ser, da nossa vida. Com altos e baixos,
com momentos onde há oásis e momentos onde, se calhar, a vida é mais seca e mais árida, mas que ainda assim temos sempre o pão nosso de cada dia, o maná de cada dia. E que ele estava lá, colocado, primeiro no tabernáculo e depois colocado no altar do Monte Moriá, que também era o altar, o local onde Abraão tinha sacrificado, ou quase sacrificado o seu filho. Portanto, como digo, era um local super simbólico para os judeus. Desta aliança que Deus propõe connosco e da resposta de Abraão: sim, eu confio em ti. Posso não perceber, posso não ver, pode-me custar imenso, mas eu confio em ti, meu Deus. Isso é que conta. Isso é que era o mais importante. E por isso Jesus fica zangado aqui por ver como tudo se pode perverter. Como até as coisas mais puras e mais santas se podem, se a gente não tem cuidado, se podem estragar ao princípio com muita fidelidade, com muita pureza, depois com o passar do tempo, de geração em geração, como a própria religião também se pode degradar. Para os judeus e para nós também. Como os bons princípios, se a gente não cuida deles, como isso pode degradar ou perverter até. Pode-se perverter, pode-se pensar que é mágico. Há um episódio da vara que faz exatamente sinal disso. A gente pensa que a vara é que tem o poder. Não, o poder vem de Deus. Não pode ser supersticioso. A gente carregar uma cruz, que acho que faz todo o sentido, ao peito, mas não no sentido de superstição ou benzer-se. Não é que seja um gesto mágico, não é por magia. É porque isso pode representar uma ligação entre nós e a cruz de Jesus. E o projeto de Jesus. Então aí tem sentido. Aí sim. Se é por magia ou por superstição, as coisas deixam de fazer sentido. Quer para os judeus, quer para nós hoje também. A aliança com Deus, essa sim é que conta. Aqui Jesus fica zangado por mais ainda. Porque transformaram um templo, como ele diz aqui, há outras traduções que falam, não, vocês tornaste a casa do meu pai, tornaram a casa do meu pai numa casa de comércio. Outras edições transformaram a casa do meu pai numa feira. Porque lá de facto vendiam animais. Imaginemos que é os bois lá, as ovelhas, os dinheiros. E como Jesus derruba aquilo tudo. É muito significativo. Derruba aquelas mesas. E as mesas na Bíblia são muito sinal de altar. Outros tipos de altares. Outros tipos de adoração. Então o foco, em vez de ser a aliança com Deus, o foco pode ser o meu dinheiro. O meu lucro. Não é que essas coisas sejam más, têm o seu lugar, obviamente. Podem se tornar más, podem se tornar perversas, quando se tornam o meu Deus. Quando o foco da minha atenção, o foco da minha vida está centrado sobretudo nisso. E o resto é secundário. O modo como trato os outros, o modo como liga a palavra de Deus, tornar-se secundário. E é com isso que Jesus fica zangado, então. E que quer colocar as coisas no seu lugar. Tentar perceber então o que é que esta leitura tem a ver connosco e como é que podemos perverter ou então converter, se calhar, a nossa relação com Deus. O que é que vale mais a pena? Mas aqui uma palavra muito consoladora de Jesus, me parece, como são sempre as palavras consoladoras. Destruam o templo e eu em 3 dias o reconstruirei. E a gente tem feito isso várias vezes ao longo da história do povo de Israel. Fizeram isso, destruíram o templo pelos seus procedimentos. E nós também, destruir a igreja. Podemos também destruir a igreja, ou tentar destruir a igreja, ou perverter a religião. E Jesus diz que em 3 dias ele consegue reconstituí-la. A aliança do lado de Jesus, a aliança do lado de Deus, pode sofrer golpes, mas em algum tempo depois Deus volta a estender o braço a nós. Para caminharmos com Ele. Se nós quisermos. Temos sempre essa oportunidade de reconstruir. Pelo menos enquanto formos vivos, temos sempre essa oportunidade, mesmo que esse templo, mesmo que essa aliança tenha sido destruída no passado, ter sempre essa possibilidade, porque Jesus a reconstrói. Apesar dos golpes duros que lhe fazemos, vamos lembrar da mensagem de Nossa Senhora em Fátima, que pede: não ofendeis mais a Nosso Senhor, não ofendais mais a Nosso Senhor, já está muito ofendido. Aquilo que a gente tem feito ao longo da história da humanidade e ao longo da história da Igreja também. Mas que nosso Deus tem a capacidade de dar a volta e de estender a mão de novo. Na vida da humanidade em geral e na vida de cada um em particular.
Vamos ao Senhor então que nos ajuda a caminhar com estes avanços e recuos, nos ajuda a caminhar purificando o nosso coração, purificando a aliança, purificando a religião naquilo que Jesus nos ensinou. Que assim seja.